Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Mais uma vez nos encontramos para algumas reflexões. Queridos amigos, hoje eu trouxe um tema que eu vou dividi-lo em duas exposições, que é o tema julgar. Nós faremos hoje um apanhado geral do que é julgar, os tipos de julgamentos. E no próxima oportunidade, no próximo vídeo, nós faremos a segunda parte desse tema, julgar. Então vamos refletir um pouquinho. Julgar significa o quê? Sentenciar, condenar. Mas quando que nós estamos julgando? A praticamente todo momento nós estamos julgando, com os nossos comentários e se não com os nossos pensamentos. No estágio evolutivo e espiritual que nós nos encontramos, como ainda crianças, perto daquilo que nós temos ainda que percorrer, é quase que impossível não julgar. A todo momento avaliamos a forma de vestir da outra pessoa, se aquela pessoa fala errado ou não, se ela está acima do peso. E mais do que isto, nós criamos histórias muitas vezes para essas pessoas sem conhecê-las. Se nós ficamos sabendo que essa pessoa é um ex-presidiário, a nossa mente já cria uma história de atitudes que essa pessoa poderá tomar. Se sabemos que aquela pessoa é um usuário de drogas, a nossa cabeça, no seu automatismo, já está praticamente viciada a criar histórias para esses irmãos. E não temos certeza se esses irmãos realmente irão tomar atitudes que nós colocamos na nossa história. Mas será que nós estamos aptos a julgar, irmãos? Porque, primeiramente, nós apontamos os erros das outras pessoas, mas não enxergamos nossos. Jesus dizia assim: não julgueis e não sereis julgados. Porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Por que olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu? Tira primeiro a trave do teu olho, e assim poderá ver melhor a palha do olho do teu irmão. No nosso próximo encontro, nós vamos justamente procurar entender essa mensagem de Jesus que eu acabei de citar para vocês. E outra situação, irmãos, que nós esquecemos, né? Uma divina mensagem também: quem não tiver pecado, que atire o quê? A primeira pedra. Nós tecemos comentários sobre as outras pessoas, mas quando recebemos comentários parecidos, nos sentimos injustiçados, né? Quando os nossos pensamentos e comentários muitas vezes depreciam as outras pessoas, talvez nós estamos tendo no íntimo a falsa sensação de que somos melhores do que elas, superiores a elas. Falsa por quê? Porque muitas vezes na impotência de nos tornar melhor do que essas pessoas, verificamos que nós não conseguimos ter essas qualidades, nós não somos portadoras muitas vezes, depreciamos, diminuindo-a perante a nossa consciência. Nós tentamos olhar defeitos, apontar defeitos, para diminuir um pouco do brilho dessas pessoas. Mas qual é o sentimento que na verdade eu tenho por dentro? Qual é o sentimento que eu tenho? De inveja? De tentar mostrar que somos melhores? Reflexo talvez do nosso orgulho, do nosso egoísmo? E o mais grave ainda, irmãos, é quando nós buscamos fazer, entre aspas, a justiça com a própria mão. As próprias mãos, né?
Não sei se os amigos recordam um antigo caso que passou na televisão há muito tempo atrás, que a população de uma cidadezinha, não me recordo, que acusou uma mulher que fazia trabalhos de magia negra, né, utilizando crianças. Fizeram até um retrato falado dessa mulher e colocaram assim nas cidades, nos muros, nos postes. Aí uma vez, não sei se era uma feira, não me recordo bem, se era um evento que estava tendo na cidade, alguém apontou uma mulher que estava naquele evento, ou passando por aquele local, como sendo entre aspas, a feiticeira. E o que a população fez? Praticamente na hora, e a mulher parecia um pouco, né, do retrato falado. O que eles fizeram? Foram lá e mataram a mulher, espancaram a mulher. E detalhe, ela era inocente. Então, perigoso demais, não é? Outra pergunta que nós nos colocamos: existe justiça? Existe justiça? Porque, irmãos, a justiça é aquela que leva em conta todos os fatores que compõem uma situação. Todos os fatores que compõem uma situação. Uma outra história que eu me lembro ter visto também no jornal, há muito tempo atrás, a situação de uma adolescente que havia invadido uma padaria, acho que é isto, para roubar alguma coisa para comer. E aí, para pegar esse adolescente, chamaram a polícia e deixaram esse menino preso no poste amarrado, enquanto os policiais chegavam. Né? Muitos chutavam, muitos cuspiam, né, essa situação. Mas será que alguém, por acaso, chegou a avaliar a situação daquele ser humano, daquele espírito? Por acaso alguém levou em conta que talvez ele era analfabeto, que o pai o espancava quando criança, que talvez tenha sido abusado sexualmente, que foi rejeitado pela mãe e hoje vive nas ruas? Não é querer, gente, passar a mão na cabeça. Não é querer justificar a ação dizendo que a ação dele está correta. Não está. Não está mesmo. Mas só para a gente avaliar que justiça mesmo, só Deus. Só Deus tem condição. Porque como saber se até nós, que estamos colhendo como sociedade, como humanidade muitas vezes, reflexo de tudo isso, não fazemos parte de tudo isso por uma lei de causa e efeito, ação e reação, de não dar condições para que essas pessoas tenham uma outra situação, né? É complexo, né? Porque não depende somente da nossa decisão, é toda uma estrutura também política, econômica, social envolvida nisso. Então, qual é a minha parte nisso? Só Deus, né? Só Deus o julgar, a justiça verdadeira. E talvez passe a impressão de que então nós devemos aceitar tudo de errado a fim de compensar os erros anteriores, talvez até de outras vidas. Não. O que nós podemos fazer é analisar fato, mas não julgar. Como dizia Joana de Ângeles. Podemos sim e devemos sim avaliar a atitude, a ação que nos permite separar o bem do mal, que é bom, que é ruim, mas não condenar a pessoa. Temos sim o dever de apontar o que está errado, como Jesus nunca perdeu uma oportunidade de apontar o que estava errado, mas sem querer ser autores da justiça, porque não temos competência para isso. Jesus dizia: a justiça virá, mas ai a de quem executar. Irmãos, Deus tem condições de fazer com que aquele irmão
equivocado no caminho, reflita as atitudes dele, sem manchar o sangue sem manchar as mãos dos outros filhos de sangue. Deus tem condições de fazer com que aquele irmão, equivocado nas atitudes, ele reflita, ele aprenda, ele seja educado. Ele não precisa sujar nossas mãos de sangue. A justiça virá, mas não depende de nós executá-la. Jesus sempre chamava atenção para os erros, mas não condenava as pessoas. Na situação da mulher adúltera que ia ser apedrejada, depois que ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, que todos se foram, ele continuava abaixado escrevendo, e a mulher do lado dele, ele disse, fala: mulher, cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. O que ele fez? Ele chamou atenção para a atitude. Ele deu oportunidade da reflexão para a ação, mas não condenou a pessoa. Não julgou a pessoa. E no nosso dia a dia, nós somos, como eu disse, todos nós, inclusive esse que os fala, é praticamente impossível a gente não julgar, o nosso próximo. Como eu disse, se não pela palavra, mas pelos nossos pensamentos. Muitas vezes nossos pensamentos são como metralhadoras, atirando energias ruins de condenação, de crítica em cima dos irmãos. E eu didaticamente, eu separei como exemplos para que a gente possa refletir, para que a gente possa se interiorizar um pouquinho e avaliar a nossa caminhada. Eu dividi esses julgamentos em 4 tipos. Isso aqui é só para que fique um pouco didaticamente mais fácil da gente compreender. Não que só tenha esses 4 tipos ou é só isto, mas é uma forma didática que eu elaborei para que a nossa conversa se torne um pouco mais fácil. Primeiro julgamento, eu chamei de julgamento severo, aonde nós somos hipercríticos ao efetuar nossos pareceres, faltando com a misericórdia e com amor. E geralmente nós executamos esse tipo de julgamento, geralmente, com aqueles que estão mais próximos de nós, os que convivem mais conosco em família. Muitas vezes aguentamos o excesso lá fora, no trabalho, no centro espírita, na igreja, mas em casa geralmente soltamos os cachorros. Tiramos as nossas máscaras e mostramos como realmente somos. Esquecemos que no lar é que estão almas queridas de afeto, que deveriam, na verdade, ser tratadas da melhor maneira possível. As melhores no nosso tratamento cotidiano. Quando na família eu digo assim: filho, você é um vagabundo e mentiroso, eu estou condenando a pessoa. Quando eu digo: filho, você está agindo com preguiça e faltando com a verdade, estou chamando atenção para a atitude. Quando eu digo para o marido ou com a esposa: você é um egoísta que só pensa em você, estou condenando a pessoa. Quando eu digo: você precisa dar mais atenção para a sua família e não ficar só na televisão, no celular, estou chamando atenção para a reflexão da atitude. O segundo tipo de julgamento, irmãos, eu chamei de julgamento tendencioso. É aquele julgamento que nós julgamos pelo preconceito que nós trazemos. Pelo nosso preconceito que nós temos, muitas vezes moldado pela educação na família ou na convivência social, e nós executamos o nosso julgamento. Pela formação social, pelo que nós ouvimos de outras pessoas e sem verificar os fatos.
influenciados pelas opiniões. Aí nós podemos pegar vários exemplos. Por exemplo, a situação dos trabalhadores que têm o patrão financeiramente rico. E muitas vezes cria aquela situação de inveja, aquela situação em que não há um equilíbrio em relação aos pensamentos. Comentários sobre o patrão, porque ele é muito rico, ele tem dinheiro. Nossa, egoísta, só pensa no dinheiro, não faz caridade alguma. Nossa, aposto que ele conseguiu enriquecer roubando. Trata muito mal os funcionários, nem dá atenção para a gente. E amigo, se for política então, certeza que na nossa cabeça passa o pensamento. Com certeza é corrupto, não é? Muitas vezes generalizamos porque talvez já ouvimos falar de alguém que tenha cometido alguma dessas atitudes e que seja portador de uma economia maior, não é? Só que nós colocamos todos no mesmo saco. Comentários assim muitas vezes: nossa, que vida boa tem o meu patrão, não tem dificuldades nenhuma, não é? Aí já entra um pouquinho da nossa inveja também no meio. Amigo, será que essas pessoas não têm problema? Muitas vezes, né, trabalhadores, né, que não são donos da empresa, saem às vezes do trabalho difícil, sim, mas muitas vezes chega em casa, esquece. Dependendo do tipo de trabalho, é lógico. Às vezes só vai lembrar novamente no trabalho no dia seguinte. E muitas vezes o patrão, o dono da firma, que às vezes chega em casa e tem que levar com ele os pensamentos, porque esse mês as vendas não foram boas, corre-se o risco de ter que dispensar funcionários, e ninguém sabe dos sentimentos, das preocupações que essas pessoas trazem, não é? Então, o nosso julgamento tendencioso. Avaliamos, porque conhecemos talvez situações que se encaixam nisso, e colocamos todos no mesmo saco. Generalizamos, né? Situação dos políticos. Todo político é corrupto, né? É assim que nós pensamos. E quantos irmãos que estão tentando trabalhar, que nós não ouvimos, né? Nós não ouvimos, porque talvez a maioria não se encaixa nisso, ou talvez que a gente também no grau evolutivo, a gente presta mais atenção, chama mais atenção às coisas ruins do que coisas boas, ainda em nós, no nosso grau, né, espiritual que estamos. E o terceiro, irmãos, julgamento é o julgamento precipitado. É aquele que nós tiramos conclusões pelo jeito da pessoa se comportar próximo de nós. Não nos conhecemos, mas criamos histórias muitas vezes para elas agirem assim, ou serem assim, de um jeito que não nos agrada. Isso é muito comum os colegas do trabalho, não é? Muito comum no trabalho elegermos, né, pessoas com quem nós nos sintonizamos melhor. No entanto, às vezes julgamos aqueles que fogem do comportamento que desejamos. Não conhecemos as causas, mas condenamos, falamos mal, disseminamos fofoca, fazemos piadinhas e instigamos muitas vezes outros colegas a não gostar dessas pessoas, sem conhecê-las muitas vezes. Outro exemplo desse julgamento precipitado é quando nós nos deparamos com pessoas que têm dificuldades no relacionamento social. Pessoas que são mais assim introvertidas, ficam no seu próprio mundo, não sabem conversar ou não gostam, são muito quietas,
mal olha as pessoas nos olhos. E geralmente essas pessoas, elas são vistas como metidas, nariz em pé, que não se misturam com as outras pessoas. Nós julgamos que elas se acham melhores do que nós, do que os outros, que elas são chatas. Conhecem alguém assim? E na verdade, muitas e muitas e muitas dessas pessoas, com essa dificuldade de relacionamento, são simplesmente tímidas. Tímidas. Devido à educação ou tormentos emocionais que tiveram geralmente na família quando crianças ou adolescentes, nesta ou até em outras reencarnações, moldaram muitas vezes uma máscara de proteção para suportar as dificuldades que passaram. Só se sentem seguras levando essa máscara com elas quando estão num novo ambiente ou com pessoas que não conhecem, evitando com uma proteção automática de que se machuquem novamente. No entanto, são pessoas que muitas vezes apresentam um universo tão belo a ser descoberto. São pessoas que geralmente possuem poucos amigos, mas perguntem para os amigos dela o que acham dela. Irão narrar qualidades que nunca acharíamos que aquelas pessoas pudessem ter. E esses amigos muitas vezes se dizem imensamente agraciados por ter aquela pessoa como amiga. Como precipitamos as nossas palavras, os nossos pensamentos. E o último julgamento, irmãos, que eu coloquei para a gente refletir, e todos nós fazemos em maior ou menor grau, todos eles, né? É o julgamento que eu chamei de insensível. Existem situações que nos extraem pensamentos que podem ser bons ou ruins sobre outras pessoas. Mas na maioria esmagadora das vezes, nós escolhemos, ou está no automatismo nosso, abrir a porteira para os pensamentos ruins. Quer ver uma situação que muito tempo me fez ficar um pouquinho pensativo em relação a isso? Dar esmola. Quando alguém nos pede no semáforo, algum outro lugar, um dinheirinho, uma esmola, o que fazemos? Damos ou não damos? Extremamente pessoal, né? E eu não quero aqui falar que existe uma coisa certa ou errada, não quero mesmo. Porque nós todos estamos em graus evolutivos diferentes. E é essencial respeitar a escolha do outro. Mas, irmãos, dependendo da aparência da pessoa, nós pensamos assim, será que essa pessoa não vai pegar esse dinheiro para comprar drogas ou se embriagar? E nós ficamos numa encruzilhada emocional. Porque se damos e for para esse fim, estamos, na verdade, prejudicando essa pessoa, ao invés de auxiliá-la. Se nós tivéssemos a certeza que essa pessoa pegaria o dinheirinho para comprar alguma coisa para comer, sei lá, comprar um remédio, comprar alguma coisa para vestir, cara, acredito que a maioria de nós daria de bom coração. Não é isso? Damos ou não damos? Bom, amigos, eu vou dividir com vocês uma conclusão porque eu cheguei para mim. Para mim. Não significa que existe uma só maneira de pensar. Talvez você tenha em relação a isso um outro pensamento.
Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Eu fiquei, gente, durante muito tempo sofrendo com essa situação. Sofrendo. Justamente por isso, se eu dou e o cara vai comprar droga ou se embriagar, eu estou prejudicando em vez de ajudar. Até que eu acho que, para mim, resolveu a situação. Qual foi a lição mais preciosa que Jesus nos deixou? Amai ao próximo como a si mesmo. Execute naquele momento o que o seu coração está mandando. Exerça esse amor. Se você está sentindo que aquela pessoa realmente precisa e você está realmente de coração, com os seus melhores sentimentos, querendo ajudá-la, ajude-a. Ajude-a. Mas, Aldo, e se aquela pessoa que eu estou dando dinheiro, ela for comprar essas coisas, amigo, você deu de coração, com a intenção que ela comprasse um pão para saciar a fome, pacote de arroz para a família. Você praticou o amor com ele. Ele também precisa decidir se irá praticar o amor com ele mesmo. Ele tem o livre-arbítrio. Se ele usar para coisas ruins, ele estará buscando as consequências das suas próprias escolhas erradas. Eu sei que muitas vezes, irmãos, não é fácil isso. Não é fácil nem para mim, né, hoje. Uma coisa que eu decidi, que eu faço, é que eu não dou mais moeda, evito dar dinheiro a qualquer custo. Então, no meu carro, eu já tenho uma caixinha de isopor, onde eu deixo umas bolachinhas, onde eu tenho uns litros de leite já separado no banco de trás. Eu decidi que, para mim, quando eu parar no semáforo, ver o irmãozinho, eu vou entregar uma bolachinha para ele. Eu vou entregar um bombom, eu vou entregar 1 litro de leite. A decisão é dele. Estou dando alimento para ele, uma roupa, às vezes levar alguns agasalhos que tem em casa, na época de frio conosco no carro, entregar para esse irmão. Ele pode vender isso para como pode, mas ele tem que usar o amor para com ele mesmo. E olha, gente, caridade está muito além dos bens materiais. Você imagina quantos esses irmãos que estão no semáforo, como eles são maltratados, como eles são repudiados pela sociedade. Quantos nem olham na cara desses irmãos, quantos não abaixam o vidro, não dão nem atenção, finge que eles não estão ali presentes, não é? Às vezes realmente eu não tenho nada no meu carro, eu não tenho talvez uma moeda para dar, mas eu posso abaixar o vidro do meu carro, olhar esse irmão no olho e falar: amigo, irmão, eu não tenho nada, mas fique com Deus, fique com Deus. Irradiar para cima dele o meu sentimento, dos meus melhores sentimentos, como eu fique com Deus. Passar um pouquinho da minha energia como alimento para o espírito dele. Mandar uma energia diferente para ele. Um sorriso, um bom dia. Como são maltratados, esquecidos, abandonados. Quantos houve, vai trabalhar vagabundo? Não é? Então a caridade está muito além do bem material. Talvez eu não tenha nada, mas eu posso dar um sorriso. Eu posso emanar uma energia diferente. Irmãos, eu tenho uma história que eu vivi, deve fazer o quê? Pelo menos uns 10 anos faz. Quando a minha filha mais velha era pequenininha, devia ter uns 5 anos, alguma coisa assim, 4, 5 anos, eu estava no supermercado com ela e tinha um local de lanches, né? Uma praça de alimentação.
E ela queria comer um lanche. E aí eu fui até o local onde ela queria comer o lanche e percebi que sentado numa mesa ali próximo, tava duas crianças assim, que a gente percebia que eram crianças que não tinham condições econômicas pela vestimenta que elas tinham. Não é julgando, é analisando a situação. E eles olhavam assim, de uma maneira assim, com os olhinhos dele, todo mundo passava com aquela bandeja lotada, era lanche, batata frita, era refrigerante, e elas viravam o pescoço. Aí eu pensei assim, olha, eu vou entrar na fila, vou comprar o lanche para minha filha, e já vou aproveitar, vou pegar o lanche para eles. E a fila estava um pouco grande, e eu percebi que lá na frente, no caixa, tinha uma senhora, muito bem vestida, com um colar de pérolas, com brinco. E a gente percebia pela vestimenta dela que era uma senhora que tinha uma condição financeira razoável. Bem vestida mesmo. E ela encheu a bandeja de lanche, né? Tocou. E ela saiu com a bandeja e não sei por que cargas d'água eu olhei para trás. Aquela senhora, ela pegou e entregou o lanche para os dois menininhos. Aí eu pensei assim, bom, que bom que alguém deu lanche para eles, então não vou, né, comprar. E aí, quando eu estava saindo com o lanche, com a bandejinha do caixa, eu vi que aquela senhora que estava sentada numa mesa com os familiares dela, ela levanta da mesa e ela vem sentar com os dois menininhos que ela tinha dado lanche, deixando os seus familiares comendo. Eu falei para minha filha, vem cá, vamos sentar aqui do lado. Eu sentei do lado da mesa dela. Eu falei, aqui vai sair coisa excepcional. E ela conversando com os menininhos, eu só aqui de butuca ouvindo. Chega uma hora que os menininhos comendo, mas olha, caía da boca de tanto que eles estavam com vontade de comer aquele lanche. Ela virou para aquelas crianças e falou o seguinte: meninos, nunca se esqueçam de sempre seguir o caminho do bem. Que lanche foi esse? Que lanche da alma espiritual? Eu não ia sentar com as crianças, nem me passou pela cabeça fazer isso. E aquela senhora, de posse econômica, deu algo além do que o bem material. Que lanche foi aquele? E muitas vezes eu fico pensando, se Jesus estivesse dirigindo o carro, ele parasse no semáforo e alguém pedisse, o que ele faria? O que Francisco de Assis faria? O que um Chico Xavier faria? Queridos irmãos, eu vou deixar agora para vocês, para encerrar, um vídeo, historinha, que eu recebi pelo WhatsApp e que passa muitas vezes esse nosso estado, nosso vício ainda de condenação, de julgamento. Mas eu quero que, vai chamar a atenção de vocês o final, mas eu quero que no final do vídeo, vocês prestem atenção na seguinte situação. Nós vamos errar sempre. Porque nós estamos em busca dessa perfeição. Vamos errar. Mas o importante é que quando vier na nossa consciência
a lembrança do erro, do julgamento, da atitude equivocada, que nós possamos nos reconciliar com aquele que nós ofendemos, através do pedido de desculpas, de perdão, e ao mesmo tempo conosco mesmo, nos dando uma nova chance, um novo recomeço, não é? Obrigado pela atenção de vocês. Segue o vídeo. Obrigado. Kdo? Vanessa? Jsem Vanessa? Zíra dál. Kdo? Shkallman. Edhe mos e përsërit më, qetësi. Prap me Vanessa. Shkallman. Here.